Neste vídeo, um texto extraído do livro A Ilusão Mórmon, de Floyd Elvin, publicado no jornal Mensageiro da Paz em junho de 1982. José Smith, profeta de Deus? Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Foi José Smith um profeta de Deus? Sou imensamente grato a Deus por não ter deixado que decisões tão importantes dependessem de opiniões ou caprichos dos homens. Ele providenciou um teste absolutamente infalível e que até o cristão mais simples pôde usar a fim de determinar se a pessoa que se diz profeta é verdadeira ou falsa. É tão claro que, inclusive, os que não são cristãos podem aplicá-lo e não serem desviados da busca da verdade. Eis o teste de Deus para o profeta. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Deuteronômio 18, do 20 ao 22. Nesta e também em numerosas outras passagens bíblicas, descobrimos que Deus falou por meio de seus profetas verdadeiros, palavra por palavra, enquanto profetizavam. Uma vez que Deus não pode mentir nem errar, o cumprimento das palavras de seus profetas verdadeiros sempre foi exato. Qualquer profeta que não passasse neste teste da profecia cumprida era profeta falso. Veja Deuteronômio 13, do 1 ao 5, Isaías 9, do 13 ao 16, Jeremias 14, do 13 ao 16 e Ezequiel 13, do 1 ao 9. Uma profecia falsa desqualificava o homem para sempre como profeta de Deus. Segundo as Escrituras, sob a lei do Antigo Testamento, o profeta que presumisse falar o que Deus não havia mandado devia ser morto. A seguir, apresentamos algumas profecias de José Smith que não passaram no simples teste de exatidão a Deus. Primeira, concernente à Nova Jerusalém e seu templo, Apocalipse 21 e 22. Segundo esta profecia, em Doutrina e Convênios 84 do 1 ao 5, dada em setembro de 1832, a cidade e o templo devem ser erigidos no estado de Missouri nesta atual geração. Os apóstolos da Igreja Mórmon conheciam esta profecia e declararam no Diário de Discursos, volume 9, página 71, volume 10, página 344, volume 13, página 362, sua certeza de que esta profecia se havia de cumprir durante a geração na qual foi feita por Smith em 1832. De fato, no dia 5 de maio de 1870, o apóstolo Orson Pratt declara ostensivamente: os santos dos últimos dias esperam ter o cumprimento desta profecia durante a geração em existência em 1832, assim como esperam que o sol nasça e se ponha amanhã. Por quê? Porque Deus não podia mentir. Ele cumprirá todas as suas promessas. A cidade não foi construída. O templo não foi erigido nesta geração. A profecia era falsa. Segunda, Sião, no estado de Missouri, não poderá cair nem ser removida de seu lugar. Doutrina e Convênios, seção 97, 19. José Smith estava na cidade de Kirtland, estado de Ohio, quando fez esta predição e não tinha consciência de que Sião fora removida 2 semanas antes da assim chamada revelação. Terceira, a casa Nauvoo deve pertencer à família Smith para sempre. Doutrina e Convênios 124, 56 e 60.
José Smith foi morto em 1844. Os Mormons foram levados de Nauvoo e a casa já não pertence à família Smith. Esta profecia era falsa. José Smith era um falso profeta. Quarta profecia. Os inimigos de José Smith serão confundidos ao procurar destruí-lo. 2 Nefe 3,14. O livro de Mormon. Smith foi morto a bala na prisão de Carthage, no Illinois, no dia 27 de julho de 1844. Quinta profecia. Jesus Cristo devia nascer em Jerusalém, que é a terra de nosso antepassado. Alma 7:10. O livro de Mormon. A palavra de Deus diz que Jesus nasceria em Belém, Miqueias 5:2, e essa profecia foi cumprida. Mateus 2:1. Sexta profecia. A vinda do Senhor. História da Igreja, volume 2, página 182. Em 1835, José Smith, profeta e presidente, predisse a vinda do Senhor, que estava próxima, até mesmo 56 anos deviam terminar a cena. Sétima profecia. Referentes aos habitantes da Lua. Jornal of Oliver, volume 2, página 166. Esse devoto e dedicado companheiro mormon de José Smith citou-o descrevendo sua revelação a respeito da Lua e seus habitantes. Os habitantes da Lua têm tamanho mais uniforme que os habitantes da Terra, têm cerca de 1,83 m de altura. Vestem-se muito à moda dos quakers e o seu estilo é muito geral, com quase um tipo só de moda. Tem vida longa, chegando geralmente a quase 1000 anos. José Smith, indubitavelmente, jamais sonhara que os homens da Terra um dia chegariam à Lua. Provavelmente sentia-se bem seguro em dar esta revelação. Oitava profecia. Uma profecia bastante reveladora é relatada por David Whitmer, uma das 3 testemunhas do livro de Mormon. Em seu livro Andres, uma proclamação a todos os crentes em Cristo, de Richmond, Missouri, 1887, Whitmer disse que José Smith recebeu uma revelação de que os irmãos deviam ir a Toronto, no Canadá, e que venderiam ali os direitos autorais do livro de Mormon. Foram, mas não puderam vender o livro e pediram explicações a José Smith. Smith, sempre esperto, disse-lhes: algumas revelações são de Deus, algumas são dos homens e outras são do diabo. Profeta bíblico algum jamais usou tal desculpa, pois nenhum profeta verdadeiro de Deus jamais falhou. Durante o período do Antigo Testamento, Smith teria sido imediatamente apedrejado até a morte por se fazer passar por profeta de Deus. Se Smith não podia saber se a profecia vinha de Deus, do homem ou do diabo, não podemos confiar em suas revelações em O Livro de Mormon e também nos outros escritos. Como é que podemos confiar no destino eterno a tal homem? Os Mormons gostariam de taxar o livro de Whitmer de escrito apóstata. Dizem, entretanto, ser ele uma das 3 testemunhas sagradas que jamais negou seu testemunho. Neste caso, ele certamente não poderia ser apóstata. Nona. Em outra ocasião, o astuto Smith declarou: na verdade, assim diz o Senhor, é sábio que o meu servo David Patten liquide todos os seus negócios logo que possível e disponha de sua mercadoria para que na primavera que vem, em companhia de outros 12, incluindo a si, desempenhem uma missão para mim, a fim de testificar do meu nome e levar novas de grande alegria a todo o mundo. A data em que esta profecia foi dada era 17 de abril
de 1838. David Patten morreu de ferimentos de arma de fogo no dia 25 de outubro de 1838. Não viveu para sair em missão na primavera. Deus, que conhece o futuro, não haveria de chamar um homem para uma missão, não a revelaria, nem a faria registrar se soubesse que esse homem morreria antes do seu cumprimento. Isso faria de Deus um idiota ignorante, sem preparo e sem conhecimento do futuro. Suas revelações e profecias certamente não seriam a segura palavra de Deus. Os mormons tentam, pateticamente, defender esta profecia de Smith, dizendo que David Patten pode ter sido chamado para uma missão em algum outro lugar depois da morte. Se isto for verdade, não há registro de que os outros 11 homens também tenham morrido para acompanhar a Patten nessa missão, a qual foram chamados. É estranho que Deus nem mesmo se tenha importado em mencionar uma coisa tão estupenda como a morte de um homem, expondo-se a uma acusação de profecia falsa. Deus não brinca com sua palavra nem com seus profetas. Esta profecia de José Smith foi uma profecia falsa e não de Deus. O teste de Deus para o profeta é muito simples, é muito claro. José Smith não pôde passar neste teste. Suas profecias falharam. José foi um profeta falso. Amigos mormons, a quem apresentei esta prova, têm tido reações variadas, como era de se esperar. Alguns ficaram abalados, admitiram que José Smith foi um falso profeta e voltaram-se com todo o coração para Jesus somente, para a alegria deles e minha. Certa senhora mormon amável havia trabalhado infatigavelmente na igreja mormon e havia se tornado bastante conhecida no trabalho entre as mulheres de um estado vizinho ao meu. Leu este material, conversou comigo e foi maravilhosamente libertada do mormonismo e trazida a Cristo. Ela ama o povo mormon e sente por ele uma responsabilidade de levar seu marido mormon a Cristo. Como ele chorou de alegria quando Jesus o libertou de seus pecados e concedeu-lhe o dom gratuito da vida eterna. Tal paz, segura e duradoura, ele nunca havia encontrado no mormonismo. Outro mormon, em defesa do livro de Mormon e da igreja mormon, e com medo das espantosas implicações para si mesmos e suas famílias, recusam-se a admitir o óbvio, que José Smith foi um profeta falso. Tentam, desesperado ou valentemente, dependendo do ponto de vista do leitor, salvá-lo de seu dilema inextricável. Você tirou o que ele disse do contexto em que foi dito, declararam alguns. Talvez ele quisesse dizer outra coisa, foi outra resposta triste. As pessoas na Bíblia tinham faltas, responderam vários, o que nada tem que ver com o teste de Deus para o profeta. Simplesmente não acredito que José Smith foi um profeta falso. Por certo que os corações de todos os cristãos verdadeiros têm compaixão pelos mormons. Se houver em tais coração um grama do amor de Cristo, ver e sentir a angústia dos que começam a reconhecer que foram iludidos não é nada agradável. Entretanto, a angústia de uma eternidade perdida sem Cristo é infinitamente mais horrível. Extraído do livro A Ilusão Mormon, de Floyd Elven, Mensageiro da Paz, junho de 1982. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8.
Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.